noite. Vamos aguardar nosso convidado de hoje entrar. Edgar Oliveira, já mandei o WhatsApp para ele, olha ele aí. Deixa eu convidar e também a galera vai chegando aos pouquinhos. Tudo vai acontecendo no seu tempo. Boa noite, Claudinei. Sempre aí, que bom, hein, cara? Que legal a sua presença. Meu amigo querido Edgar. Fala, meu amigo Rodrigo. Pô, quanto tempo, hein? Quanto tempo a gente não Tudo se bem? vê, né? A gente se fala, mas a gente não se vê, né? Que coisa boa te ver. Verdade. Pô, bons tempos, nosso trabalho aí com essa garotada, né, pelo Rio de Janeiro. Foi ótimo, Grandes né? transformações, grandes transformações. Hoje eu estive com uma que você vai lembrar dela, a Roberta. Chegou lá pequenininha, um projeto Sim, Vale, né? sim, sim. Fundação Vale. Hoje eu estive com ela, Como é mostrei que lá ela que ia ter a tá? live contigo. Tá super bem, super bem. Grande pra caramba, né? Mais de 1,80 m. Alta, deve ter 1,85 m aquela menina. Faz salto Deve em estar uma altura, mulher né? hoje em dia, né? Ela era uma Ah, menina, né? Faz salto em altura, faz as provas combinadas, né? Foi encaminhada, é o nosso trabalho, né? Graças a Deus tá sendo bem sucedida, estudando, tudo direitinho, então foi encaminhada aí. Que legal, E Edgar. aí, tudo bem? Como é que Tudo é? bem, Tô cara. bem, tô animado, hein? Muitas coisas Tô... para falar aqui hoje. Que Né? bom, que bom. Agradecer pelo convite, né? Tem coisas interessantes para a gente falar aí nesse mundo, né? Que eu vivo, né? O atletismo, né? O atletismo, vivo intensamente. Deixa eu te apresentar primeiro para quem não te conhece, lembrando que a gente está ao vivo no Instagram, mas que vai ficar E, gravado depois no YouTube, na página do Papo de Pé. E quem tiver tá. interesse, a gente está no movimento do Papo de Pé de trabalhar com diferentes modalidades, trazer diferentes modalidades. E aí, quem tiver interesse de saber do atletismo, hoje é com o Edgar, e tiveram várias outras modalidades. Essa semana agora a gente falou de beisebol, a gente vai falar de levantamento de peso olímpico, tá tudo lá no YouTube, está sendo bem legal. O Edgar Oliveira, esse meu querido amigo, ele teve em duas Olimpíadas com 1.500 metros, ele teve em Barcelona em 92, ele teve em Atlanta em 96. Hoje em dia ele tem um instituto que é uma coisa fantástica, que é o Correr Bem, que é Legal. realmente muito, muito fantástico. Olha o Jefferson Feitosa falando aí, Edgar, que era do futebol, a Olha, gente Feitosa. trabalhou com ele no futebol, que legal. Grande Beleza, abraço, Jefferson. Feitosa. E aí, eu queria saber com você o seguinte, aí Edgar foi estudar educação física, um cara também que gosta muito de estudo, eu tenho umas histórias interessantíssimas que vou revelar mais pro final com o Edgar, mas eu queria, antes de qualquer coisa, Edgar, eu queria saber o seguinte, esquecendo o atletismo, quem é o Edgar? Contar um pouco, né, de mim profissionalmente, né? Sendo que o atletismo, o esporte norteia tudo, né? Eu sempre fui, sempre, gente, apaixonado pela educação em si, né? Que meus pais não tiveram oportunidades, mas me deram, né, na medida da capacidade deles, oportunidades para fazer o ensino médio, né, fazer o ensino fundamental, o médio, e aí o sonho de cursar uma universidade era sempre meu, né, não era tanto dos meus pais, porque eles não tiveram essa cultura, né, a educacional ali, mas sempre aquela educação, né, que a gente preza muito na condição, né, dos pais naquele momento de vida ali. A minha infância, eu sou baiano de Irecê, Bahia. E aí De fomos onde? para Irecê, Bahia, o Irecê. interiorzão lá, terra boa, terra do feijão. Aí Eu achava que você era de fomos para. Brasília, cara. Então, aí olha só, por isso que a história, resumir rapidamente, né? 7 anos de idade, meu pai foi construir Brasília, né? Aquela década ali de 60. E aí, meu pai foi em 70 para Brasília. Em 74 que aí ele preparou tudo lá e tudo, arrumou casa e tal, e levou a minha família. Minha mãe com mais 3 filhos, eu e mais dois. Aí outros dois nasceram em Brasília mesmo. Então,
Entendi. Eu comecei o ensino mesmo, o Fundamental 1 e 2 ali em Brasília, naquela época, né, o escolar ali. E aí, no ensino médio, é que eu começo a despontar, né, com a atividade física, a paixão mesmo. Mas desde criança, eu já fui muito ativo, né, já caminhava bastante, corria bastante, brincava de bola e tal. Então, já fui condicionado desde de criança a praticar os esportes. E Uhum. eu tinha uma peculiaridade aí que eu gosto de falar muito, que chegando em Brasília, eu muito apegado com meu avô desde a da infância, meu avô foi morar, veio para Brasília também, muita seca no Nordeste, todo mundo veio, muito da família foram para Brasília. Meu avô morava a 3 quilômetros mais ou menos de casa. Então eu, quando tinha ali uns 10 anos de idade, eu ia para a casa do meu avô correndo, a 3 quilômetros, imagina, a criança de 10 anos corria 3, brincava de bola lá e tudo, tomava o café da tarde e tudo, e voltava de novo correndo. Isso eu fazia umas 3 vezes na semana, indo para casa Por conta para brincar própria, lá, para por conta brincar. própria, para brincar, para brincar. Passava o... Naquela época, qual era a minha inspiração, assim, como criança e tudo? Assistia televisão e tudo, eu assistia aquele filme do Tarzan, Tarzan correndo na selva, aquela coisa toda e tal, e aquilo me inspirava, ficava aquela Que musiquinha na minha legal. cabeça, e eu me concentrava e ia embora. Ia lá para casa do meu avô, brincava lá, jogava bola para caramba. Então, pô, 3 vezes na semana esse condicionamento físico já. Então, na escola eu não perdia para ninguém. A atividade Olha física eu não só. perdia para ninguém. E minha paixão era o voleibol. Eu gostava do voleibol, não gostava do atletismo, né? Eu queria esporte coletivo, era o basquete, o voleibol, o handebol, aprendi a jogar todos, né? E aí, quando chegou no ensino médio, que veio a grande figura na minha vida, que é um professor de educação física, que era apaixonado pela corrida também, fazia maratona e tudo, professor Giovanni Cacheta, lá em Brasília, na Ceilândia, faz trabalho lá, trabalhos com crianças até hoje, né? Algo que ele nunca deixou de fazer. E ele comprava caixa de laranja, arrumava camisetas e tudo, e fazia brincadeiras com a gente, né? Botava a gente para treinar e tudo, e depois sorteava. Aquilo era a forma de motivação. E aquilo foi me cativando e tal. Ele conheceu, ia em casa, aquele professor que vai na sua casa tomar café e tudo. Então ele foi um grande responsável por essa essa construção, né, na minha vida. Eu já Sim. tinha já tinha uma determinação ali, já tinha uma garra, já gostava de vencer e tal. Mas ele teve um papel fundamental ali, porque depois, quando ele viu que eu realmente tinha um talento, ele foi buscar ajuda, porque ele não estava conseguindo sozinho. Aí nós fomos para... Ele me levava para o UNB para conhecer lá um outro treinador, que é um grande responsável, tem imensa gratidão por esses profissionais, né, que passaram na minha vida. O Para quem não professor conhece, o Mário, UNB é a Universidade Nacional de Brasília. a Universidade Nacional de Brasília. Lá tinha pista de atletismo, rapaz, longe pra caramba da minha casa, que eu morava na Ceilândia, viajava 2 horas para chegar lá. Mas ia com Nossa. aquela alegria, por quê? Lá tinha esse treinador, que eu, pô, apaixonado por ele, professor Mário Cantarino, uma leveza no ensinar e aquela tranquilidade em passar o conhecimento dele, que ele fez cursos na Rússia, na Alemanha, aquela coisa toda de metodologia, né? Eu sempre fui muito encantado com método, que tudo é método, né? Tudo é questão de você aprender os princípios e realmente executar. Então, pô, ele ensinava o aquecimento, a coordenação, os educativos, as acelerações e tal, e eu sempre queria muito mais, né? Eu sempre, ele tinha que pedir para parar o treinamento, ele que encerrava o treino, senão eu continuava. Então Olha tinha só. isso também. E ele não falava o treino para mim do dia seguinte. Ele sempre falava, olha, volta que amanhã vai ser bom. Mas ele não me falava o que eu ia fazer. Então aquilo me deixava sempre naquele, pô, ele não vai me contar e tal. E eu queria ir lá para saber o que era. Então eu gostava de ser provado. Muito E bom. aí, pô, essas pessoas esses profissionais, pô, eu nunca tive contato com um nutricionista. Foi lá na Universidade de Brasília que o professor Mário Cantarini, esse meu treinador, o professor Giovanni Cacheta, eu fui fazer uma entrevista com todo tímido, né? Porque, pô, família pobre, humilde, pô, essa nutricionista vai perguntar o que eu como e tal. Eu não sou atleta ainda, né? Aí ela, naquela maior simplicidade, olha, você tem que comer a mandioca, tem que comer abóbora, tem que comer batata doce e tal, essas coisas que tem, né, carboidrato, índice glicêmico, seu vai aumentar, ovos e tal. Olha, tem uma prima querida aí lá de Brasília, a Ana, amo muito minha Ah, família.
Olá, Olha aí, está Ana. aí assistindo. Enfermeira também, ó, a busca do conhecimento constante, estudando bastante, justamente, quer dizer, está no DNA da família, né? Buscar o conhecimento. E Eu tive o aí, prazer de conhecer teu irmão uma vez. Quando a gente estava em pois Brasília é, acompanhando o judô, eu tive o prazer de conhecer teu irmão. olha só, é verdade. Você conheceu o irmão que eu influenciei também no esporte, você vê. É Depois eu faço, verdade. se tiver o tempo, eu conto a história dele. Você vê o tanto que eu gosto de potencializar as pessoas, né, e dar oportunidades. Isso está tá em mim e é o que eu faço. Então, essa minha trajetória para depois virar um professor e tal, educador, transformador de vidas, sempre fez parte desde que eu auxiliava ajudei a criar meus irmãos, que sou o mais velho, né, o mais velho de 5, então ajudei na educação dos meus irmãos e a cuidar deles para meus pais trabalhar, né? E também as primas, quem são mais próximos ali, a gente auxiliava também. Então isso Eu estou pensando é de aqui, mim. Edgar, eu estou pensando aqui, e aí até o Rodrigo Acioli, que ele É. faz parte da diretoria do Conselho Federal de Psicologia e trabalha com psicologia do esporte. Ele até fez um É. comentário aí de que você chegava mais rápido para poder brincar mais quando pequeno. Eu estou pensando Pois aqui é. quantos Edgares, quantas E como é que a sua história é o retrato de histórias é o de retrato. muitos brasileiros, né? De muito, de muito. Muitos brasileiros. O que aconteceu comigo é que teve profissionais na hora certa, porque senão o bonde passa, né? O trem vai andando. Então, teve os profissionais ali que realmente foram observando aquilo, não só comigo, mas também com a minha esposa, a mesma coisa, a A minha esposa, com Jupira, 12 grande anos. Jupira. 12 anos de idade, alguém notou que ela tinha um potencial. Então, com isso, são vários. E você trabalhou comigo, você sabe muito bem quanto que nós vimos com potencial e a gente, né, transformando essas vidas. Então, essa nutricionista, só esse detalhe, aí a Claro. nutricionista falou, ó, Edgar, você tem que comer isso, tem que comer aquilo, né? E aí eu falei, poxa, então não tá difícil, porque eu já estou no caminho certo. Aí eu passei para minha mãe, falei, mãe, ó, a nutricionista falou que eu tinha que fazer assim, assado e tal. Eu falei, ah, beleza, meu filho, pronto. E eu sou muito metódico nessas coisas, né? De seguir pô, o que o mestre está falando, você, pô, se ele sabe o caminho, vamos por aqui. Então, eu sempre fui muito assim, né? Muito determinado na execução das tarefas, né? E isso eu carrego até hoje, né? Fui bem sucedido naquele momento lá de Brasília e começou a vir os resultados, né? Pô, eu tive, assim, poucos atletas tiveram a oportunidade que eu tive, que era, naquela época o ensino era técnico, então o meu primeiro, segundo e terceiro ano no ensino médio ali, era técnico, então eu fiz técnico de contabilidade. E Olha aí só. eu fui até contabilidade, gosto muito de números e sou apaixonado por números. Não, e Ah, você, fui você, trabalhar. você tem um conhecimento que eu não conheci ninguém que tenha de Excel. Incrível, incrível, assim. Seu conhecimento de Excel é assustador. E aprendi assim, cara. Eu aprendi, fui no curso, eu posso contar depois essas oportunidades de ter ido, saído fora do país e tudo. Mas o interessante nisso tudo foi essa minha trajetória na conquista da educação, sem largar a educação. Nunca pensei assim, ah, não, vou ser igual o jogador de futebol, quero brilhar e tudo, e esquecendo e trazendo pessoas comigo também. Uhum. Família, amigos e tal. Ó, vamos nessa. Né? E aí surgiu o convite de ir para os Estados Unidos, isso em 91, né? E lá para os Estados Unidos para morar em San Diego, Califórnia, porque eu quase ganhei do Joaquim Cruz numa competição aqui no Brasil. Corri na frente dele e tal, e aí dei aquela pressão ali para tentar ganhar do Joaquim Cruz, não consegui, fiquei terceiro, eu acho, se não me engano. Mas aí, quando o Joaquim descobriu que eu era de Brasília e tal, também pertinho ali, Joaquim de Taguatinga, pô, morava em diferença de 5 quilômetros de distância da minha casa da casa do Joaquim. Eu respirava o mesmo ar que ele, treinava nas mesmas condições ali que ele, então, pô, falei, pô, se o Joaquim conseguiu, também eu posso sonhar grande, né? Sim. E recebi o convite dele, do treinador Luiz Alberto de Oliveira, e fui para os Estados Unidos. Não pensei duas vezes. Essa empresa, aí tinha essa oportunidade que eu tive de estagiar, fazer o estágio numa empresa, e depois já passar a ser remunerado, você ter carteira assinada na empresa lá em Brasília, que é essa empresa de concretagem, Concreto Redmix. O presidente, o filho do presidente, gostava muito de esporte e ele bancava minhas viagens, bancava tudo e comprava material para mim.
e ainda tinha um salário, porque eu trabalhava de 8h30, quer dizer, eu treinava de manhã, acordava 5 horas da manhã, fazia um pré-treino, que a gente chama, né, 3. Eu nunca corria 3 quilômetros, eu saía, 3 quilômetros eu nem queria levantar, eu tinha que levantar para correr 6 quilômetros, 8, é assim que eu fazia. Então, eu já fazia esse treininho pela manhã. E depois, no período da tarde, eu ia lá para o UNB, né, ou ia para o CIEF, que é o Elefante Branco lá em Brasília, para fazer o segundo treino. Um calor, 3 horas da tarde, muito quente, porque eu ainda estava terminando o ensino médio, que era à noite. Seco, né? Eu tinha que Quente voltar e seco, né? e seco. Tinha que pegar o ônibus lotado, voltar, as pernas ali formigando, doido para sentar, para descansar, para chegar na aula. Era inevitável não cochilar na aula à noite, né? Aula até 10h30, 11 horas da noite. Mas esse foi um período da minha vida muito bom, que me ensinou muito a ser perseverante, né? Ter determinação, foco, né? Que é o que a gente exige em tudo, né? O dinheiro muito curto, mas mesmo assim meus pais dando suporte ali e chegando na oportunidade que veio, que eu não deixei passar. E Deixa aí eu te fazer uma pergunta, Edgar. Até para a gente depois também voltar, porque tem várias perguntas sobre os Estados Unidos, tem histórias bem legais que você conta dos Estados Unidos, eu quero que você conte. Vamos lá, até 1 hora. Eu quero acelerar, porque nós só temos 1 hora e eu quero contar muita coisa. Eu queria saber de você o seguinte, qual é o lugar da modalidade atletismo no cenário brasileiro atualmente? Como é que você enxerga que está o atletismo no cenário brasileiro? Nós estamos caminhando, né? Tem muitas leis aí que estão favorecendo o esporte nacional, né? As instituições, né, têm que se organizar. Eu vejo assim, tem que se parar com essa situação de pedir e passar a oferecer. Ó, tem esse produto, e esse produto vem com a gente que sua marca vai aparecer, sua empresa vai aparecer, a pessoa física pode fazer também. Tem pessoas físicas aí que fazem uma declaração de imposto de renda enorme, então esse recurso aí que fica retido realmente para o governo pode também beneficiar o esporte. Então eu vejo que a gente está passando por esse processo agora, esse processo de pandemia, muitas lives, muitas coisas, está ensinando muito para as pessoas, e as pessoas estão buscando esse profissionalismo. Então as perspectivas são melhores para o futuro, tanto é que você vê que o mundo da corrida de rua, das participações nas corridas de rua, estão muito mais organizados do que os eventos que a gente fala assim, são os eventos olímpicos, que são as modalidades, judô, karatê, aí vem as modalidades, badminton, que são modalidades que são desconhecidas, tênis de mesa, tem muitas modalidades que precisam se organizar para buscar os recursos, né, através de leis de incentivo, que é o caminho, o caminho são as leis de incentivo. Que aí isso que é um o outro correr papo bem, que a gente é pode isso? marcar. O Correr Bem, a gente tem 10 anos, né, fazendo dessa plataforma, né, de trabalho de lei de incentivos, auxiliando empresas a realizar seus eventos. Então, as corridas de rua está mais no foco da corrida de rua, mas agora a gente está começando a auxiliar outras instituições a buscar seus recursos também. Né? Tudo legal e tudo realmente... Só que você precisa de metodologia, processos de execução, finalização, prestação de contas. Então, são todas etapas que você tem que cumprir para poder realizar um evento assim fantástico. A gente realizou em Brasília, no início do ano, a Corrida de Reis, 17 mil pessoas. Não teve a inscrição, a prova gratuita e era doação de alimentos não perecíveis, né, para inscrição, e foi um sucesso. Mesmo debaixo de chuva, o evento aconteceu. Imagina se não tivesse aquela condição climática e frio também, teria dado muito mais pessoas no evento, porque as pessoas iam só para prestigiar o evento e participar da caminhada ou da corrida. Isso ia ser, a gente já estava com essa perspectiva que ia dar mais de 25 mil pessoas, com certeza, em Brasília. Então, e me tira uma dúvida. Minha formação... Fala. Continua. Não, eu queria perguntar para você o seguinte. A gente já vai entrar na história. Eu queria só perguntar para você o seguinte. Quando a gente fala atletismo, para quem não conhece, pensa que atletismo é correr. É correr. E a gente sabe que atletismo é muito maior do que isso. O que abrange o atletismo? Fala um pouco desse mundo que é o atletismo. Você aprendeu um pouco lá com a gente, né? Você viu todos os processos, como é que é? Não é só correr, né? A criança pensa. Tanto é que a maioria das crianças, né, naquele momento nosso ali, que a gente fez lá o processo de ingresso da seleção deles, muitos vieram de chuteira, né, vieram de meião e tal, porque a cultura é o futebol, né?
e depois a gente migrou crianças para o atletismo e tal, eles ficaram apaixonados. Quer dizer, eles vieram com aquela concepção que era só correr, né? E aí quando viu que tem muitos educativos, muita brincadeira, né, lúdica e tal, que é o processo, né? Eu mesmo, se eu tivesse iniciado minha carreira já dentro do atletismo, praticando atletismo, eu não teria a minha carreira como foi, né, bem sucedida. Porque a partir do momento que você coloca pressão, né, naquilo que você tem que aprender com perfeição e tal, você acaba, se você é muito jovem e não está preparado psicologicamente, você acaba refugando, né? Você acaba desistindo. Isso acontece em todas as modalidades. Então, o atletismo, ele compreende 23 provas masculinas e 23 provas 23? e provas, quer dizer, a masculino e feminino, né? Então, hoje está igual, né? A igualdade. Tem um salto com vara feminino, tem um arremesso de peso, do peso, né? O martelo. Então, hoje tem a marcha atlética, né? As provas que antes, né? A mulher, 50 quilômetros marcha atlética, a mulher não e tal. Até a própria maratona, né? A história olímpica, a maratona não queria, nos primórdios lá, que acontecesse para mulheres, né? Mulheres teve a Sim. primeira maratona olímpica em 1984. Então você vê que teve aí um processo todo para que isso acontecesse, né? Mas o atletismo é a base de todos os esportes. Tem que saber correr, ter coordenação, né? Hoje você vê pessoas adultas que têm a dificuldade, está entrando na atividade física por recomendação, mas aí quer fazer demais, não é um processo gradual. Eu mesmo, se eu não tivesse tido essa base em Brasília de brincar dessa forma que eu brinquei, não poderia, não teria uma longevidade, né, no esporte. Até hoje eu pratico, né, eu gosto de participar de umas provas de rua e tal, não treino com a mesma intensidade, não dá, né, o corpo já não Não tem suporta mais tanto 20 volume. anos, né, Edgar? Pois é, eu fazia 140, 150 quilômetros por semana. Opa, acho que deu um probleminha aqui na internet. Voltou? Eu tô bem aqui, tô bem, tá bem aqui pra mim também, Rodrigo. Tá me escutando? Um problema aqui, Voltou. ao vivo é isso, cara. Ao vivo dá problema na internet. O meu está indo bem aqui. Então, nessa minha formação educacional, né, eu fiz a educação física na Unesp. Eu fiz algumas. Nos Estados Unidos eu iniciei lá, mas aí não consegui concluir. Eu voltei para o Brasil em 2003, 2001. Eu voltei para 2001. o Brasil. E aí eu concluí na Unesp do interior de São Paulo, Presidente Prudente, concluí educação física lá. E aí como eu já tinha essa noção do que eu queria, eu comecei a pesquisar os cursos do COB. Então eu fiz, o COB tem uma bolsa para a Solidariedade Olímpica, que é recursos que vêm do direito de transmissão dos Jogos Olímpicos. Então passa para cada comitê de cada Sim. país, tem esses recursos. Eu comecei a pleitear para fazer os cursos. Então eu fiz a maioria dos cursos de gestão e de treinamento também do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu tive uma pós-graduação na Gama Filho aqui, em administração e marketing esportivo, isso em 2007, já dentro dos Jogos Pan-Americanos. A minha vinda para o Rio de Janeiro, estava lá em Presidente Prudente, vim para o Rio de Janeiro em 2005 e estou no Rio de Janeiro até hoje. Eu vim só para os Jogos Pan-Americanos e E ficou. participei dos Jogos Pan-Americanos, os Jogos Estudantis aí, que é os Jogos da Juventude hoje, que é o do COB, né, e tal. Participei da organização desses jogos, participei da Copa América aí recentemente, fui lá, um dos gerentes lá do Maracanã, né, uma experiência fantástica. Os Jogos Olímpicos, eu trabalhei no programa de educação olímpica dos Jogos Olímpicos, muito Fala um pouco legal do também, call. Fala um pouco né? do call que você participou, que você organizou. Eu lembro que era legal. Você ia nas escolas, não é isso?
Antes de você Então, falar, antes de você falar, só comentar tá. que tem uma galera falando que você é o melhor coach, o melhor treinador de atletismo que tem. Tem uma galera comentando aí. O Tem Claudinei muita gente. Soares, que é psicólogo e Gente, também trabalha com corredor, né? Ele fala que, ouvindo suas histórias, acredita que uma das forças e virtudes que está mais presente na sua trajetória é a bravura que te levou a ser resiliente. Te dá parabéns por isso. Mas eu queria ouvir um pouco do obrigado, trabalho na menino. época do call. Você lá no comitê, É, organizando, foi legal. foi desafiador, porque a gente tinha que mapear, né, no programa Transforma, programa de educação olímpica, que está na Carta Olímpica, todo país que é sede, ele tem que promover a educação olímpica. Nós não, de antemão, só abrindo parênteses, nós não soubemos aproveitar isso, né? Jogos passou e ficou Uhum. pouco, mas eu vivi ali na ponta e as escolas que nós visitamos a maioria das escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. Subir morro, desci morro, as comunidades, pô, fui na Rocinha, fui no Alemão, fui em vários, fui lá Paciência, aquelas cidades mais, os bairros mais distantes, visitamos tudo. Tanto Conheceu é a que cidade, né? me apaixonei por uma escola e o Instituto Correbem acabou adotando uma escola lá em Magalhães Bastos, né, a Escola Municipal Guimarães Rosa. Fizemos lá uma pistinha Que e os legal, garotos cara. caem na caixa, tem a caixa de areia, eles caem na caixa de areia, tem uma árvore que a gente pendura a corda, eles sobem na árvore, faz uma, sabe, essa coisa lúdica, é a experimentação. Eu sempre pensei assim, né? Você tem que deixar ele experimentar, brincar, porque eu não fui forçado. Como é que você vai forçar a virar um atleta, né? Não, não é por aí. Tem que deixar ele vivenciar e depois dar oportunidades para ele. Conversar com os pais é o que a gente faz encaminhamento. É um encaminho para os projetos ali próximo, né? Que aí tem lá o da Fundação Vale, que é o CPDEL, aí tem lá Uhum. na Aeronáutica também tem, que aí a gente vai encaminhando para eles se sentirem, né, para onde eles querem ir, para praticar. Não precisa ser o atletismo, de repente, não, eu quero ir lá fazer o futebol, eu quero ir fazer o judô. Mas ele teve uma vivência esportiva, sabe como é que funciona, né? Que tem aquecimento, tem a parte de coordenação, tem a parte principal, depois tem o lúdico, que é brincar de bola, jogar um queimado e tal. Então eles já ficam esperando por esse momento deles, que é a diversão deles em grupo ali para brincar depois. A gente fala, ó, vai ter, no final vai ter, vai ter. E eles ficam até o final. Então isso é que é importante, porque eu ficava, o professor falava, ó, gente, depois eu vou fazer um sorteio. Então ninguém ia embora, que queria ver se ganhava uma camisa, ganhava alguma coisa, né? Então essas brincadeiras é muito importante nessa fase, né? Você não pode desperdiçar isso. Então a gente vivenciou toda essa a experiência de ir nas escolas, fazer as Muito. gincanas, né? Brincar de experimentação de esporte. Pô, teve escolas que aprenderam a jogar o rugby, o badminton, né? Esportes que como é que você vai colocar dentro da escola assim, né? Fizeram trabalhos, eu promovi. Você sabe muito bem, você viveu, né? O prêmio Pierre de Coubertin, né? Que a gente Sim, o sim. idealizador dos Jogos Olímpicos, então isso tudo faz parte, né? Esse olimpismo está dentro de mim e eu procuro transmitir sempre onde eu vou, né? Uma das coisas incríveis ao te conhecer foi ver um cara que eu quero saber um pouco das Olimpíadas. Foi ver um cara que passou por duas Olimpíadas e o grande tesão dele é transformar a vida dos outros como o esporte transformou a sua. E aí, dentro disso, o Rodrigo Acioli, que é vizinho seu, então eu acho que por isso que ele traz essa pergunta também, ele falou uma pergunta que provavelmente vai doer aí o coração, né? Mas o que falar do Célio de Barros? Foi nesse contexto todo é onde eu quero chegar, né? Para você ver, eu fiz toda essa minha preparação, trajetória profissional, né? Me formei em educação física, fiz pós-graduação, fiz todos os cursos de gestão, de administração dentro do meu comitê olímpico, né, Isso brasileiro, o Comitê depois de Olímpico do Brasil. aposentar, depois das Depois de Olimpíadas, depois de aposentado, tudo. então, depois que eu vim já para vir para o Rio de Janeiro fazer ajudar na organização dos Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Pan-Americanos, você tem ideia, eu fiquei responsável, porque como eu entendia das modalidades, estudei mais ainda para entender mais ainda das modalidades, todas elas, desde o hipismo, ciclismo, todas as modalidades, coisas bem peculiares das modalidades, eu fiquei responsável pela a descrição dos materiais necessários para cada modalidade. Então, desde o número de peito, o número da orelha do cavalo, o número na bicicleta, tudo isso eu tinha que saber as dimensões e tem que Toda a saber os estrutura. tamanhos e a quantidade disso. Essa parte ficou comigo, que aí para passar isso para o departamento de compra adquirir. Então, e isso para o Olímpico e para o Paralímpico, logo em seguida, né? Uhum. Vai ter o Parapan, né?
o Parapan logo em seguida. Então foi uma experiência riquíssima para mim, que eu aprendi a dar mais valor às outras modalidades, conversar com cada coordenador técnico, entender essa peculiaridade, por que não pode ser isso, por que não pode ser aquilo. Pô, a ginástica, pô, o número da ginástica ela não pode ser o número do judô. Pô, o pessoal da ginástica são pequenininho, então tem que ser um número menor, senão não cabe no corpinho deles, né? Então tem toda uma coisa, os números têm dimensões diferentes para ter aquela apresentação bonita da modalidade. Então eu vivenciei isso e cada vez mais entrando nesse mundo, né, e toda essa minha formação e tudo, e aí vem essa questão, né, a gestão do esporte brasileiro, que nós passamos por momentos fantásticos de mega eventos esportivos na cidade e deixamos a desejar, porque cadê, né, cadê as instalações, cadê os profissionais, né, pô, vários amigos meus também, tudo nessa mesma condição que a gente queria realmente estar. Eu mesmo me sinto capaz e sou capaz de estar dentro de um centro de treinamento e transformando, forjando, né, forjando os sonhos para transformar em ouro, né? Então, justamente, o objetivo, pô, se eu conseguir chegar lá com as condições que não eram tão ideais, imagine com as condições ideais, com todo o equipamento, tudo bonitinho, com os profissionais, que hoje você não faz sozinho, né? Você tem que ter o psicólogo, tem que ter o fisioterapeuta, o médico, você tem que ter né, o nutricionista, tem que ter todo mundo ali. Senão você não consegue avançar, você fica muito no empirismo, né? E o atleta ele precisa desse suporte, porque senão ele sente uma dor de barriga, ele vai lá e se automedica. E quando você está no alto rendimento, isso é muito perigoso. Até você sentir uma dor de cabeça, você não pode tomar qualquer coisa. Claro. Né? E eu, até hoje, eu evito muito, né, qualquer medicamento, assim, só se eu tiver realmente muito, porque na época que eu era atleta, a gente, né, não se automedicava. Era proibido, o nosso treinador não deixava justamente para não correr os riscos de botar um trabalho todo a perder, né? Não só seu, como do treinador, da equipe. Então, eu fui muito de trabalhar em equipe e de respeitar os outros profissionais. Você teve comigo, você viu isso. Isso é verdade, também, né? Isso é verdade, isso é verdade. Eu fui, Edgar era coordenador esportivo, a gente trabalhou em 3 modalidades, era judô, futebol e atletismo, e era um respeito geral, assim. E Edgar, você lembra a coisa legal que a gente fez ali? Algo que impactava a gente, que era a cantar o hino nacional, que eu achava assim, algo bem... Assim, foi uma coisa que você trouxe, né? Você via as crianças, elas respeitar aquele momento, que você trazia aquilo ali, eles respeitavam, porque e é assim, né, cara? Eu via que eles tinham sonhos, né? Então eu sempre me emocionava quando chegava ao pódio e estava ali o hino, você está com as cores do país, é algo indescritível, porque você fica pensando em todos aqueles que torcem por você, né? É uma vitória então, não é só sua. Fala de você em Barcelona e em Atlanta. A preparação. E Estados Unidos 91, né? Você chega nos Estados Unidos 91. A preparação, como vocês ouviram um pouco de mim aí, como eu era determinado já nos treinamentos e acordava cedo, fazia tudo direitinho, ia lá e treinava novamente no período da tarde, eu fui com uma base muito boa. E Brasília é muito seco, um pouco de altitude e tal. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, nessa época lá, eu cheguei lá em novembro, dezembro, né, novembro, já é frio. Eu cheguei com uma malinha pequenininha, né? San Diego é um pouco frio para nossas condições aqui nessa época, né? E aí o pessoal falou, você veio passar só o final de semana? Cadê a sua mala? Eu falei, não, só tem essa aqui. Então, aí o pessoal começou a me dar roupas, né? O Joaquim me deu, o Joaquim Cruz, o Zequinha... já me condicionando ali para poder treinar em clima mais hostil, né? E aquilo não me afetava, eu continuei com a mesma... saía às 5 horas da manhã, às 6h30 da manhã, tinha já terminar o treino, para poder, 7h30, ir para a escola para aprender inglês. Então lá foi um ritmo bem tenso, e o treinamento do Luiz, no início... era muito tranquilo. Depois que o Luiz ele tem essa metodologia, ele não vai, o atleta não chega, ele já vai colocando muita carga, muito volume, muita intensidade, não. Foi algo gradual. E logo no primeiro ano de treinamento dele, quando entramos em 91, Olimpíada 92, eu fiz o índice já para a Olimpíada. Então aquilo me surpreendeu. Porque ele passava o treinamento semanal, já era diferente, não era diário. Ele dava a folha da semana, eu pregava na cabeceira da cama, já os treinamentos, ia decorando tudo. Eu ia estudando como é que eu ia fazer, eu sempre fui muito de estudar,
Então eu já ficava imaginando de que forma eu ia executar aquele treinamento. E fazia, esse exercício, né, a Treinamento mentalização mental, visualização, o nome funcionava disso. muito, visualização. Então já me preparava o horário que eu ia treinar, a minha alimentação e tudo. Isso funcionou muito bem, mas é algo que eu já absorvi do próprio Joaquim Cruz, né, do Zequinha e tal. Os caras eram muito profissionais. Eu estava, né, junto com leões ali, pessoas que treinavam assim. Os caras eram incansáveis, né? Então você vai pegando ali, né, cada maneira da pessoa de fazer, de proceder nos treinamentos. Isso foi uma vivência muito boa. E aí eu fiz o Itzo ali para Barcelona 92. Eu falei, caramba, cheguei, né, até aqui, Sim, pô, legal e tal. Aí tivemos uma temporada fantástica, viajando com esses caras, só aprendendo, o nosso treinador passando conhecimento sempre, naquela tranquilidade dele, porque você fazia aqueles treinos fantásticos, ele só batia nas suas costas e amanhã tem mais, não era de encher a bola, entendeu? Nunca foi. Você vencia as provas, ele, olha, beleza, amanhã tem treino. E era assim, cara, não tinha, vamos para um bar festejar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente não tinha esse tipo de comportamento, entendeu? O comportamento era realmente de era buscar profissão, né? títulos. Então, Era profissão. então era profissão. Se você vê o Bernardinho, vê esses grandes treinadores, eles têm essa postura, né? Sim. Então isso eu consegui absorver muito deles, né, para o meu lado profissional. E dentro já do grupo que a gente tinha, a nossa casa tinha 8, tinha 10 pessoas, tinha 12, a casa grande, mas aí a gente tinha a nossa rotina, cada um tinha a dupla que cozinhava, tinha a dupla que limpava, tinha a dupla que cortava grama, todo mundo fazia alguma coisa. A nossa casa não era uma república, né? A gente poderia receber qualquer visita todo tempo, que você não ia encontrar nada espalhado pela casa. A casa era realmente uma casa de meninas, mas era tudo guerreiros, né? Era a casa perfeita. Ô, Qualquer um Edgar, eu poderia entrar. preciso fazer esse registro. Primeiro que a Dani Age está aí, Daniele Age, que trabalhou com a gente, Ai, saudade meu enorme amor, dela. E segundo, cara, teu querida. pai, teu irmão Fabiano e sua mãe estão aí mandando um E, beijo para você. eles Responsabilidade sabem. aumentou, hein, rapaz? Sabe o quanto eu amo eles, né? É algo recíproco, né? Porque caminharam comigo, sabia que eu tinha minhas manias de dormir cedo, acordar cedo, minha mãe preocupada, meu pai, tinha que esperar o dia clarear, né? Porque eu não morava no centro da cidade, eu morava na periferia lá de Brasília, na cidade Sim. satélite, né? Que são várias. Hoje são locais mesmo que forjam campeões. A gente vê ali, muitos saíram dali, né? Marilson, grandes amigos lá, na outra extremidade tem o Hudson, o Valdenor, tem muitos atletas assim fantásticos. A própria Carmen, que foi uma inspiração que eu cheguei a treinar com o treinador dela. E só aprendizado, assim, né? Então, a minha família participou, assim, intensamente, porque eles colaboravam, né? Sabia que não podia, pô, vai dormir, sem brincadeira, 9 horas, 9h30, não tinha internet, não tinha nada, não tinha a celular, nada para te tirar o foco. Então, isso ficava muito tranquilo para mim. Eu sempre gostei muito de ler e fazer as minhas atividades. Eu não perdi o foco de jeito nenhum, né? Era foco total mesmo. É, Queria muito, é porque eu queria muito. você Era o sempre sonho. falou que o fato dos seus pais respeitarem o que você sonhava te deu toda a E diferença, né? contribuir, na maneira deles, né? Porque eu sei que Sim, se ele tivesse muito mais, viria muito mais, né? sim. E tanto é que quando eu falei que ia para os Estados Unidos, ninguém se opôs, né? Foram comigo também, né? Tipo, Foi não, todo vai no mundo. sonho. Não, fica com o coração partido. Foi assim, né? Vai, meu filho, vamos torcer por você aqui, Sim. né? Foi assim, foram no Imagina, aeroporto. eu Foram no imagino aeroporto eles, comigo. eu imagino Foram eles no vendo aeroporto. você correndo lá o É. 1500 em Barcelona e em Atlanta, cara. Deve ter Uma sido, emoção, uma emoção, é. Na casa da imagino. minha mãe, lá na casa da minha mãe tem lá as coisas guardadas que eu tenho que transformar, né, realmente num local para exposição, para mostrar para as pessoas. Tem muitas coisas legais, mas toda essa a minha trajetória, né, de superação, você vê, me deu títulos. Eu fui 2 vezes em Barcelona, eu fui medalha de prata numa prova que esses dias eu estava olhando uma foto. Eu fui num mundial de revezamento de maratona lá na Dinamarca, lugar lindo, fantástico, 1995, Revezamento de maratona? de maratona. Cada um corria um pouco. Eu corria os 5 quilômetros, alguns corriam 10, outros corriam mais 5 e tal, e aí foi uma equipe. E aí eu estava olhando a foto, cara, só tinha fera na equipe. Pô, o Vanderlei Cordeiro, que foi o nosso medalhista de bronze, Sim.
né, que ganhou a medalha PR de cobertão. Eu peguei essa medalha na mão, dei um abraço nele, tenho foto com ele com essa medalha, é uma honra imensa. Que aí é de vejo lá, Brasília, tem né? o Ronaldinho. Não, o Ele é de Vanderlei é do Paraná, é do interior do Paraná. É Tá. do Paraná e fez a carreira, né, em São Paulo e tudo, mas ficava lá e cá, exemplo de superação absurda, né? E aí vejo lá, tem o Ronaldo da Costa, que foi o que ganhou a Maratona de Berlim e fez a estrelinha lá, o primeiro correr abaixo de 3 km por quilômetro na maratona. Tá lá, meu amigo também. Aí vejo lá, tem o Emerson Zerben, que ganhou a São Silvestre e tal. Eu Que falo, galera caramba, boa. só fera, uma safra assim fantástica. Então aquilo me deixa cheio de orgulho. E aí, até hoje, Rodrigo, eu tenho a terceira melhor marca da América do Sul no 1.500 metros, que é 3 minutos e 34,80. Quer dizer, é um feito que eu fiz em 1991, justamente um índice para ir na maratona, para ir na Olimpíada de Barcelona. E o Né? recorde é seu até hoje. Não, eu tenho a terceira marca. O recorde é de um outro candango, de um candango, né, que é aí de Brasília. O Hudson nasceu aí mesmo. O Hudson é candango, nasceu em Brasília. O Hudson é o Hudson de Souza, nasceu em Brasília, treinou comigo, um grande amigo. E ele ele tem um recorde, ele detém um recorde que é 3 minutos 32 e 99, se eu não me engano. É o recorde do 1.500 metros. Mas eu fui tricampeão do 1.500. Fala, quem está aí? Quem tá interagindo? Deixa eu trazer uma pergunta de um pai de atleta. O filho dele é triatlon. E ele fala como manter o foco da garotada em uma época tão conectada. É o Charles, que Fabribão é o nome, ele é cervejeiro, Charles Fabribão é o nome da cerveja que ele vende, e é o Charles. Que pergunta fantástica, Charles. É algo que é um desafio nosso agora, né? O filho dele, só comentar, o filho dele, Edgar, é o Leon, que é triatleta, um moleque novo, sensacional. Triatleta, olha aí. O que eu vejo, né, é um grande desafio nosso agora como profissionais e motivadores, né, e que já passou por essa trajetória. Nós estamos numa era que é da tecnologia e hoje é um desafio para os treinadores, a gente tem que negociar. Porque não dá para ficar policiando, você olhando meia-noite, 1 hora da manhã, quem está na internet ou quem não está, que atrapalha até a sua própria saúde, né? Porque o treinador, ele dorme cedo para dar treino cedo também, né? Ele se prepara para fazer aquilo. Claro. Então, eu tiro pelo meu treinador. Ele ia para a pista cedo, ele ia 8 horas da manhã, e os atletas, eu não treinava junto com o Joaquim, eu não treinava junto com o Zequinha, a gente tinha os horários, cada um fazia nos seus horários. Ele nunca botava esses atletas de grande juntos, senão um estraga o treino do outro. Você pode aquecer e tudo, mas a parte principal, cada um faz o seu, porque senão é edição, né? Então, hoje em dia, a gente precisa ter jovens assim com essa vontade, né, esse foco de não ter medo do treinamento em si. Agora, se preparar para isso, né? Então, esse desafio nosso, eu estou tirando agora que tenho pessoas que praticam o esporte, estou mais com adultos agora nesse momento, mas realmente ter um equilíbrio, né? Ter uma autorresponsabilidade de saber, não, eu preciso desligar, eu preciso desconectar, eu tenho que descansar. Pô, no máximo 10h30 já ir desconectando e tal, para ver se 11h30 está dormindo. Pô, 10h30 eu já estava dormindo há muito tempo. Né? E hoje você não tem isso, ainda mais com jovens. O equilíbrio, você sempre traz isso, né? O equilíbrio é fundamental. O Edgar, a gente está, cara, live boa é assim, quando o papo é bom, o papo é reto, já faltam 15 minutos pra gente, que a gente tem 15 minutos para acabar. E eu queria te perguntar, acelerar aqui. Eu queria que você não deixasse de falar o seguinte: qual é o cenário futuro que você enxerga para a modalidade, para o atletismo no Brasil? E eu queria só contar uma história para a galera entender o que é o Edgar. Essa história tem que ser contada. Eu estou num avião, numa delegação de judô. A gente está indo viajar para competir. Eu, como psicólogo, Edgar, como coordenador esportivo. A gente está em Campinas e o avião remete. E aí o Edgar estava lendo um livro. E aí, rapaz, o avião começa a descer rapidamente, ele segura e o Edgar continua lendo o livro. Eu vou Edgar, a gente quase morreu e você lendo o livro. Aí o cara é tão concentrado que fala, meu amigo, tava acabando o livro. Eu tinha que terminar essa leitura. Tava muito bom. Foi mesmo. Tava muito bom. Isso já aconteceu outras vezes. Né? Estou concentrado que perco até a hora de descer, né? Fico tão concentrado na leitura.
Mas o que eu queria trazer para vocês em relação ao nosso Perspectiva atletismo, pô, futura. nós, ó, é um atletismo brilhante, temos 17 medalhas, cara, já ganhamos 17 medalhas, 5 de ouros, né? Ademar Ferreira da Silva no salto triplo, né? Tivemos aí o grande ídolo e amigo, parceiro Joaquim Cruz, 84, que eu quero até trazer uma história dele nessa preparação dele, a Malri, né? Que é a Malri Maggi, que ganhou o salto em distância em Pequim em 2008, e aí o Thiago Braz, que foi aqui, né? Eu estava lá assistindo, aquele Incrível, dia né? brilhante, que na hora do francês saltar lá, todo mundo começou a fazer igual torcida de futebol, né? Começou a torcer contra para o cara não acertar o salto para a gente garantir o ouro. Foi muito legal aquele momento. Então foi inesquecível. Todo mundo. E ele pedindo silêncio e tal. E o negócio já estava dizendo: é campeão, é campeão. Já tinha perdido. Já tinha perdido. Então, tivemos 3 de prata, que é o revezamento. O próprio Joaquim Cruz ganhou em 88 de novo no 800, lá em Seul. Tivemos aí o Nelson Prudêncio, 1968, que ganhou uma prata também. 9 Tive o prazer bronzes. de conhecer o filho dele. O Nelson Prudêncio, o filho, né? A gente conheceu o filho dele aqui. Então, o Nelson Prudêncio ganhou bronze de novo. Então, quer dizer, 9 medalhas de bronze a gente teve. Então, é uma história muito bonita, né? Que esses grandes feitos, né, faz com que a gente acredite que o país é uma potência. A gente é uma potência. A gente precisa nos organizar, criar métodos. Nós não temos o método. Tivemos grandes saltadores, mas nós temos grandes treinadores das provas de saltos, né? O triplo e o salto de distância, e agora salto com vara e tal. Mas nós não temos a metodologia, cada um faz a sua ali e tal, a gente não tem a gente não difunde esse conhecimento, né? Mesma coisa o meu treinador, o Luiz Alberto de Oliveira, que ele tem um método, mas ele não difundiu esse método, algum pega, eu tenho muita coisa dele na minha metodologia, tanto é que eu criei um método 5Cs, que é justamente tudo aquilo que eu vivi de filosofia, eu botei uma palavra para cada C, então é comprometimento. O primeiro C, eu já ponho o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não vai avançar para lugar nenhum. Aí a consistência no trabalho, você conseguir treinar direitinho e tudo, essa coisa do sono, da alimentação. Então você tem que ter um equilíbrio nisso, né? A coragem para desafiar você mesmo o tempo todo, para, né, matar dragões, porque você vai para dentro de uma pista, você se sente ali que está naquela... Né, no Coliseu ali, né? Os leões vão vir para te devorar, você tem que correr, cara. Senão, né, o bicho pega. Então, isso tudo é muito bonito. O Bruno... Meu Deus, ó. Muito bom. Abraço, Bruno. O Bruno Queiroz está perguntando o que foi o Brasil Vale Ouro na vida de vocês. Eu vou responder que na minha foi um abridor de portas. Assim. O BVO abriu minhas portas. Tudo que eu tenho hoje na psicologia do esporte foi por causa disso. Foi por causa do BVO. E você? O que o BVO foi para você? Para mim, ali é um momento especial que eu estava sendo eu mesmo. Não esqueço os momentos do trabalho em equipe, né? Que eu acho que se você não tiver uma equipe coesa e a comunicação eficaz, nada funciona, né? E ali a gente teve esse momento, os esforços de todos para fazer a coisa acontecer. Você lembra muito bem que dentro do Engenhão, do estádio Engenhão, o que foi feito ali, né? Aquelas salas, aquele cuidado para as crianças acessar aqueles locais todos. A gente não deixava ir no banheiro sozinho, a gente cuidava como se fossem filhos, né? Então ali eu estava sendo eu mesmo, eu acho que ali estava sendo a extensão de mim, e eu não estava sendo um trabalho, né? Estava sendo algo, né, prazeroso, que a gente ia e fazia com amor e não pensava tinha um horário para sair porque a gente tinha que sair, mas se tivesse que continuar a gente ficava até o final, até que a gente ficava, entregava os lanches, tudo, ainda ficava, encerrava, né? Ô, Edgar, você sabe que um dos maiores prazeres que eu tenho hoje em dia na vida é encontrar meninos ou meninas que passaram por nós ali e ver já homens e mulheres com família, com trabalho, uma galera que deu caminho. Eu dei aula para alguns deles, viraram alunos universitários meus. Cara, não tem preço, assim. Não tem preço. Essa transformação, né? Porque, se eu conquistei minha educação, consegui fazer um ensino superior, cheguei aonde cheguei, todo mundo pode, ninguém, né? Não tem um impossível, né? Quando você faz a coisa do bem. Mas algo que eu queria compartilhar com vocês aqui, é uma semana muito importante para a minha carreira, que foi alguém que transformou, né, a minha vida, todos esses profissionais que eu falei.
Então, o Joaquim Cruz, ele teve uma importância assim espetacular, porque ele levava a gente para a casa dele e ele servia sempre o melhor para a gente. Ele, a esposa, aí os filhos naquela época recém-nascido, né, o primeiro filho dele, o Kevin, hoje já está formado, o segundo já se formou também. Ou seja, o Joaquim também sempre valorizou o lado educacional. Ele foi para os Estados Unidos também em busca da educação, foi praticar um esporte, mas conquistou a educação dele. Né? É realmente um modelo assim de profissional e atleta. Hoje ele trabalha com paralímpico lá, fantástico. E o livro dele está aqui comigo, é algo que eu quero compartilhar com vocês, o Matador de Dragões, né? Matador de Olha. Dragões. E ele fala algo aqui que vocês vão sentir, que é o que o atleta vive, né, constantemente. Então aqui fala da final dele, inclusive a final dele vai completar 36 anos amanhã. Olha, né, que dia dia 6, importante, amanhã. cara. A final, 36 anos, 1984, Los Angeles, né, amanhã faz Sim. 36 anos. E ele, a semifinal, que foi hoje, o Joaquim correu na semifinal 1 minuto, 43 segundos e 85 centésimos, guardando energia para a final. E hoje eu brinquei com ele, mandei uma mensagem de voz para ele falando, poxa, você segurando, guardando energia, você corre 1,43,85. Imagina se soltasse, ia correr o recorde do mundo, pô. Imagina se corresse com tudo. E amanhã será o grande feito dele, né? 36 anos de comemoração, e ele fez 1,43,00, recorde olímpico na época, né? Olha Algo fantástico, ele já saiu determinado, já saiu para vencer, só que ele controlou, né? Aqui ele fala, ó, o momento aqui, ó, a menos de 100 metros da linha de chegada, foi tomado de assalto por um forte arrepio, um formigamento ao longo de todo o corpo e decolou. Os rostos nas arquibancadas derretiam em um borrão, olha só. O chão desaparecia sob seus pés. Estava voando. A linha de chegada se aproximava depressa e Joaquim continuava a acelerar. Simplesmente não podia parar. Seu corpo, agora gigante, planava na reta derradeira. Nenhum sinal de fadiga, nem dor. No lugar do sofrimento usual do último esforço, uma incrível explosão de energia, de alegria. Enquanto voava até a linha de chegada, abriu vantagem de 5 metros para os adversários mais próximos. Absoluto, Cruz voltou a pisar no chão na marca de 800 metros. Aterrissou na história como campeão e recordista olímpico, com a marca de 1 minuto 43,00. Que coisa então, isso aqui expressa tudo o que a gente faz dentro da pista. Né? Você não ouve, você não vê, né, a arquibancada, você sente flutuar e você ultrapassa a linha de chegada e não sente, né, a fadiga, a dor. Aquilo é um mero detalhe. Né? Você vai... Ele chega de braços cerrados, né, e tudo, punho cerrado e vibrando, pega a bandeira, dá a volta olímpica. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Que narrativa maravilhosa, Edgar. Que narrativa maravilhosa. A vitória. Quem foi que escreveu? Né? Porque está escrevendo a terceira pessoa. É o Rafael de Marco. Rafael de Marco, ele que fez essa biografia do Joaquim Cruz, né? O Joaquim fez a dedicatória aqui para mim, e aí é algo que eu queria complementar, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o Joaquim ele assinou a foto dele para mim, né? Essa foto aqui eu tenho uma, né? A assinatura dele. E ele colocou lá na foto, colocou assim a dedicatória e falou assim: você está no caminho certo. Eu falei, poxa, se eu cheguei até aqui é porque eu estou indo para algum lugar mesmo. Então, vou assegurar isso aqui. Se o mestre está falando, então isso são pequenos gestos assim, né, do cuidado, né, que a gente tem que ter essa gratidão, né, e o respeito por todos eles, né, que fizeram história, abriram os caminhos, abriram portas para a gente e nos conduziram aí. Você falou todos eles, eu vou falar todos vocês, porque você faz parte já desse grupo seleto. Assim. Você tem uma ideia, Saulo de Almeida, hoje ele trabalha com o futebol feminino do Flamengo. Ele falou aí que você, além de ser um ídolo para ele, é uma das melhores pessoas que ele já conheceu na vida. Olha esse depoimento. Eu respeito. Um grande amigo, Saulo, né? O teu irmão falou assim, Rodrigo, esse irmão aí foi e sempre será um exemplo para todos nós da família. Exemplo de dedicação, perseverança e empenho na época do atleta, como atualmente com os seus projetos. E aí o mais legal, Edgar, é que você pôde encontrar na sua vida uma pessoa tão incrível
que nem você, que é a Jupira, que é outro ser maravilhoso. Foi? Quantos minutos falta aí? Que eu vou resumir rapidamente. 5 Qualquer coisa. minutinhos. Ah, então dá. Olha, seguinte, a gente já competia, 89, por exemplo, eu fui para Bolívia, não, Colômbia, e a Jupira estava na delegação, só que a gente não se conhecia. Né? A gente estava na mesma delegação e tal, mas não tinha amizade assim, porque era prova de velocidade, né, 200, 400 metros, e eu meio fundo, 1.500, 800 metros e tal. Então você fica numa delegação grande, você fica mais com as pessoas que você tem mais afinidade e tal, né, da sua modalidade e tal, da sua prova. E aí, a Jupira, ela fez índice para o Mundial em Gotemburgo, na Alemanha, em 1993. Eu já estava morando nos Estados Unidos e ela no Brasil. E lá, nós começamos a namorar lá nesse Mundial, em 1993. O Mundial Então, ainda você traz vê. gente, ainda aproxima casais. Ainda traz gente, pois é. Aqueles ciúmes todos dos treinadores, né? Tanto o meu treinador falando, pô, o cara tá nos Estados Unidos, né? E o treinador dela tá no Brasil. Alguma coisa vai acontecer. Ou um vai voltar, ou o outro vai. Só que aí eu venci. A Jupira foi para os Estados Unidos. O treinador aqui perdeu uma grande atleta. Ela teve que ir pra lá. Você que pensa que venceu, ela escolheu ir para os Estados Unidos. É verdade. Ela escolheu, Cara, é verdade. olha que legal, o Charles que eu te falei, que ele foi nadador, amador, e hoje em dia ele é pai de uma atleta de triatleta. Ele falou que ele e o pai dele, que é o Bill, que falecido Bill, choravam juntos vendo as provas de Joaquim Cruz. Então, não mexe só com a vida de atleta, né? O esporte mexe com a sociedade como um todo. Gente, tem muita gente falando, muita gente trazendo um abraço. Assim. Esse é o Papo de Pé. A gente está no momento de trazer diferentes modalidades. Já falamos de várias. Está tudo no YouTube, na página do YouTube do Papo de Pé. Ainda vamos falar de levantamento de peso olímpico, de rugby, de wrestling. E hoje a gente está falando de atletismo. E que bom que foi hoje, porque eu não sabia dessa história do Joaquim Cruz. Eu não me associei com a data. Calhou muito bem. A data legal. E foi uma semana muito importante. Uma semana muito importante porque a gente comemora o Brasil. O Brasil teve até hoje 129 medalhas, né? E a nossa primeira medalha aconteceu há 100 anos atrás, né? Que foi em 1920. Sim, Paranaense, do tiro, do Paraense, lá no tiro esportivo, lá em Antuérpia, em 1920, na Olimpíada de 1920. Então, essa semana é muito importante para todos nós, né? Que ama o esporte, admira os atletas participando em várias modalidades. Né? Então, quando você fez o convite, eu não hesitei em bloquear um monte de coisa. Falei, não, hoje tive reuniões de manhã, à tarde, falei, não, tem que ir embora, porque 8h30 aí mostrei você lá pro pessoal, vou ter aqui um papo com esse grande amigo que trabalhou comigo. Que honra, um prazerzão. E ver todos esses amigos aí, né? Pessoas que me encontram em academia, o Vinícius aí, que a gente malha e tal, quer dizer, eu sempre continuo mantendo, né, a forma física justamente para ter um gás aí, quando tiver que participar de alguma prova, eu vou estar, pelo menos, indo até a linha de chegada e fazendo igual o Joaquim, né? Fazendo o gesto da vitória. Edgar, eu normalmente finalizo as lives. Eu ia perguntar qual. Tem 2 minutos em contagem regressiva. Eu ia perguntar qual obra que você indicaria. Você já falou o livro do Joaquim Cruz, vai ficar isso como esse livro é legal. Eu normalmente finalizo a live agradecendo a presença. Mas dessa vez, além de agradecer a presença, eu vou agradecer o que você fez na minha vida através do esporte. Assim, você realmente transformou, você, BVO, todo aquele grupo. Muito obrigado assim, por tudo e por ser esse ser sensacional que você é. E a gente tem 1 minuto e meio para as suas palavras finais, meu amigo. Nós participamos, né, de um momento muito legal que nós crescemos juntos, todos que tiveram ali, né, tiveram oportunidade. Eu ainda frequento lá aquela área que nós trabalhamos quando tem competições, né? E tanto lá o Engenhão, né? O Estádio Olímpico Engenhão, como lá o CTDEL hoje, né? Os amigos continuam lá trabalhando, fazendo um papel fantástico de transformar vidas, né? Continuar esse legado, eu acho que é o legado que a gente tem que deixar. E é aquela coisa, tem uma frase do Joaquim, Joaquim 40 Cruz, segundos. Que ele fala o seguinte: os grandes feitos são alcançados não pela força, mas pelas atitudes vencedoras. Essa é uma frase do Joaquim e que fica aí para todos nós. Então vamos ter atitudes vencedoras aí e seguir firme e forte, né? Avançar sempre.
É isso, é isso. E com os valores, né? Você é um cara de muitos valores, Edgar. Esqueci de falar, né? A excelência,